Olá, hoje eu vou falar um pouco sobre o uso da partida direta em motores elétricos trifásicos. Existem diversas formas de se energizar um motor e a partida direta é uma delas. Nesse tipo de partida, o motor irá trabalhar com todas as suas características nominais e com desempenho máximo. Isso significa que o motor irá acelerar, terá força, desempenho, corrente nominal e exigirá a corrente de partida, de acordo com as informações fornecidas pelo fabricante. Isso seria o ideal, exceto pela corrente de partida exigida da rede elétrica para o motor começar a funcionar, que por sua vez é uma corrente bastante elevada. Aqui nós podemos observar o diagrama de funcionamento de uma partida direta. Nesse diagrama tem o circuito de potência ou força, que é responsável pela conexão e desconexão da carga à rede elétrica. São necessários componentes que protejam a carga, dispositivos e cabo. O circuito de força serve para acionar cargas pesadas. Dentre os seus componentes estão a fonte de alimentação, que é responsável por disponibilizar, neste caso, uma alimentação trifásica e um terra para atender o motor elétrico utilizado. O outro dispositivo são os fusíveis, usados na proteção contra curto-circuito. Caso uma corrente fique muito elevada, ele irá abrir o circuito de força, impedindo que essa corrente elevada circule e possa danificar ou destruir os condutores ou até mesmo o próprio motor. Ele é um dispositivo de proteção com ação imediata. Outro dispositivo é o contator de força, que é responsável por fornecer ao motor as 3 fases do sistema de alimentação. No caso, ele é responsável por ligar e desligar o motor trifásico. Ele é um dispositivo de manobra e o tracejado indica o acionamento simultâneo desse contator. Os números acima e abaixo representam os terminais de entrada e saída desse dispositivo. O próximo componente é o relé térmico, que é um dispositivo de proteção contra sobrecarga. Nessa situação, se a corrente aumentar um pouco acima da corrente nominal de forma permanente, ele também irá abrir o circuito como uma forma de proteção. A sua atuação é mais lenta e as numerações expostas indicam seus terminais de entrada e saída. E por último, esse circuito é composto pelo motor elétrico, que é a carga a ser acionada. Ela depende do contator para funcionar. Ao lado, nós podemos observar o circuito de comando, que é responsável por energizar e desenergizar a bobina dos contadores dos relés. Ele realiza funções como monitorar condições de operação da carga, se está ocorrendo sobrecarga, se a carga está atuando nos níveis nominais da corrente, entre outros. Esse diagrama de comando de partida direta representa a lógica de contatos que será responsável por acionar os componentes. Esses componentes, por sua vez, serão responsáveis por comandar as cargas presentes no diagrama de força. Dentre os componentes desse circuito de comando, podemos ressaltar a fase e o neutro, o que indica que o circuito de comando é monofásico. Destacamos também o fusível, que é um dispositivo de proteção contra curto-circuito. O relé térmico, com o contato normalmente fechado, protege o circuito de comando, caso o relé térmico do circuito de força venha a ser acionado, numa situação de sobrecarga. O botão de desliga é uma botoeira pulsante normalmente fechada e ele, quando é acionado, irá desenergizar a bobina do contador pela interrupção da passagem de corrente. Então, ele acionando, ele funcionará como circuito aberto. O botão liga e o contador de selo. O botão de liga é uma botoeira normalmente aberta e quando acionada ela irá fazer a corrente passar para a bobina
que será energizada e irá alterar o estado do contator auxiliar e do contator de força, que no caso estavam abertos e serão fechados, permitindo que a corrente ela flua pelo circuito e ligue o motor. Por último, temos a bobina do contator, que após ser energizada, ela realiza a alteração dos contatos abertos e fechados. Como estava aberto, ela vai fechar, fazendo com que circule a energia e o motor seja ligado. Durante uma simulação, nós podemos verificar nesta situação que o quadro está ligado, pois a corrente ela flui até a entrada dos contatores e no circuito de comando ela passa por vários componentes até chegar à entrada da botoeira, que aciona o circuito, e do contato de selo. Então, esse circuito está pronto para ser energizado e fazer com que o motor seja acionado. Quando essa botoeira é ligada, a corrente flui até a bobina e atrai os contatos magneticamente, fazendo com que eles se fechem, tanto o contato auxiliar quanto o contato de força, que é responsável por acionar o motor elétrico. A corrente ela vai fluir e o motor é ligado. Caso o botão de desliga seja acionado, ele vai funcionar como um circuito aberto, bloqueando a passagem de corrente, fazendo com que os contatores voltem ao seu estado anterior de abertura devido à falta de energização na bobina dos contatores, fazendo com que esse motor elétrico ele venha a ser desligado. Acionando novamente o circuito, no caso a botoeira S1, o circuito voltará a fazer com que a corrente circule, a bobina é energizada, os contatores são novamente fechados, a corrente flui e o motor é ligado. Caso ocorra um problema de sobrecarga e o relé térmico venha a ser acionado, irá acontecer a seguinte situação: o relé térmico do circuito de comando irá abrir, fazendo com que haja uma interrupção na corrente. Por consequência, essa bobina vai ser desenergizada, os contatores voltam para o seu estado de abertura. Desligando o relé, ligando o circuito novamente ele irá funcionar. A corrente vai circular devido à energização da bobina, que irá fazer com que os contatos fechem e a corrente flua. O motor vai ser ligado. Se o fusível ele for acionado, ele vai cortar o circuito de força, no caso vai cortar a energia que passa pelo circuito de força. Consequentemente, o circuito de comando também será desativado e o motor irá parar de funcionar devido ao não fluxo da corrente. Quanto às vantagens que pode ser destacada na utilização desse tipo de partida, podemos citar o circuito, que é de acionamento simples, conjugado aplicado pelo motor a carga, que é fixo independente da carga mecânica, melhor tempo de partida até a velocidade nominal, tensão aplicada ao motor é única e fixa, não necessitando de tensões auxiliares para a partida. Quanto às características não vantajosas desse tipo de partida, temos a corrente de partida que é muito elevada, cerca de 8 vezes a corrente nominal. Esse tipo de partida também só é aplicável para motores que possuam no máximo 7,5 CV ou 5 kW. Também existe outro problema com a questão do superdimensionamento dos condutores, acionamento e proteção. Questões como queda de tensão elevada na rede, devido ao uso da partida elétrica, a corrente ser muito elevada, ela pode causar problemas na rede, afetando outros equipamentos. E, por último, a própria concessionária de energia limita a corrente que pode ser fornecida. Então, se a corrente de partida exigida for maior do que o que a concessionária especifica, então ela pode bloquear o uso desse tipo de partida.